Vamos lá, Maria Fernanda. Vamos começar aqui, então, nas reações de adição. Então, ó, um detalhe, você precisa saber para química, que é fundamental. Vai cair reações orgânicas na prova, não se esqueçam disso, tá? Aqui eu tenho, então, as reações de adição. Na aula passada, nós começamos a falar sobre essas reações químicas. Então, ao longo das sexta-feiras, a gente vai falar bastante sobre algumas reações que envolvem hidrogenação, que envolve aí, ó, desidratação, tá? Que envolve hidratação. São algumas reações que são fundamentais para vocês. Então, quando eu estou trabalhando aqui com uma reação química, Zé, como é que eu faço essa reação química? Bom, essa reação química, ela vai acontecer, tá, em três situações distintas a princípio aqui para a gente entender. Você pode ter uma reação em alceno, alcino e alcadieno, tá? Quando você tem duas insaturações no mesmo composto. Zé, mas como é que vai ser estabelecida essa reação em alcadienos? Nós vamos ver aqui que essa reação de alcadieno, inclusive, é uma das matérias, né, que vai ser trabalhado na prova de vocês, inclusive a parte de esterificação, hidratação, desidratação das reações. A questão é fácil, tá? A questão é tranquila, mas sempre, claro, você tem que ficar ligado, tem que prestar atenção para não cometer nenhuma atrocidade na hora de resolver essa questão. Bom, quando eu pego aqui composto de cadeia aberta, o que vai acontecer com esses compostos de cadeia aberta, Zé? Bom, aqui eu tenho substrato. Esse substrato ele está diante de um reagente, tá? E esse reagente aqui, ó, ele pode ou não estar na presença de um catalisador. Então, olha só que legal, isso aqui é fácil de guardar, não tem nada de difícil, né, cabuloso, para eu saber, não, é bem simples. Ó, olha o que está acontecendo. Aqui eu tenho, né, um radical aqui, ó, com dupla ligação, vinil, por exemplo, ou etenil, tanto faz. O que está acontecendo? Ele tem aqui, ó, 4 ligantes, tá? Você vai ter aqui uma situação legal, que você vai ter a ruptura de uma dessas ligações. Primeiro, as duas ligações elas vão ser enfraquecidas. Mas só que, quando você tem duas ligações aqui sendo enfraquecidas, como aqui você tem uma ligação sigma, aqui você tem uma ligação π, a tendência é que ocorra, então, a ruptura da ligação π, a ligação mais fraca, que tem uma inserção, tá? Que a gente chama de inserção lateral. Então, a tendência é a ruptura da ligação π e prevalecer aqui a ligação sigma, né? Isso. Aí você tem um reagente qualquer aqui, que pode ser hidrogênio, tá? Aqui, nesse caso aqui, você tem o elemento X e o elemento Y aqui apenas como um elemento aleatório, que na verdade não é um elemento, só para dar essa condição de explicação. Então, o que acontece? Quando esse substrato ele reage com esse elemento X, esse elemento Y, olha só que legal. Quando você quebra uma ligação π, na verdade, você está liberando um par de elétrons. Nossa, você está liberando um par de elétrons. Sim, eu estou liberando um par de elétrons. Então, fica aqui, ó, um elétronzinho aqui e o outro elétronzinho aqui para o carbono. Opa, então se fica um elétron para cada um, olha o que acontece. Aqui esse reagente ele vai ter afinidade por esse par de elétrons liberados. Então vai acontecer o quê? Ó, esse reagente ele vem para cá, ó, e vai ligar-se ao carbono, tá? Por exemplo. E esse outro reagente vem para cá e vai ligar-se ao outro carbono. Ah, então eu tenho o produto dessa ligação. Um detalhe que você tem que prestar atenção aqui na prova da Unifenos. Olha, eu tinha uma dupla aqui, ó, e a partir dessa dupla eu passei a ter uma ligação simples aqui, tá vendo? Nossa, Zé, de dupla passou para simples ligação. Exatamente porque foi exatamente essa ruptura da ligação π que forneceu condições para que houvesse essa adesão, tá? E para que eu convertesse um radical etenil ou vinil para um radical que a gente chama de etil, tá? Para que no radical etil fosse aderido, então, os dois reagentes, tá? Bom, Zé, mas vamos ver isso na prática. Como é que isso acontece? Tem que saber isso para a Unifenos? Tem. Então, aqui eu tenho a adição acontecendo em alcenos. Então, Zé, deixa eu estabelecer aqui. A adição, então, não tem alcano, né? Não. Alcano, não. No princípio, a gente vai trabalhar aqui com adição, tá?
em alcenos. E, a princípio, nós vamos estabelecer aqui também como é que acontece esse processo catalítico. O que é um processo catalítico, Zé? É um processo que ele se estabelece na presença de elementos que nós chamamos de catalisadores. Esses elementos catalisadores, eles são fundamentais para eu acelerar a velocidade de uma reação química, tá? A gente vê muito na termoquímica, quando a gente fala de termoquímica, de energia de ativação, de entalpia, tá? Então, o catalisador, ele acelera. E aqui nós vamos ter esse processo aqui, ó, legal. O que acontece com alcenos quando esses alcenos estão na presença de gás hidrogênio? Então, quando esses alcenos estão na presença de gás hidrogênio, eles vão sofrer um processo que a gente chama de hidrogenação catalítica, né? Isso, hidrogenação catalítica, que é algo proposto por esses dois estudiosos aqui, Sabatier e Senderens, tá? Que propuseram essa hidrogenação a partir de observações laboratoriais. Então, Zé, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, ó, nessa hidrogenação. Olha que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o gás eteno, ou também conhecido como gás etileno, que na botânica ele é muito utilizado, tá, para acelerar o processo de maturação dos frutos. Esse gás aqui também ele é liberado na fase de maturação dos frutos, acelerando a respiração celular e acelerando o amadurecimento. Muito comum você usar esse gás, por exemplo, na banana, né? Você compra a banana, está verde, você enrola a banana no jornal, ela começa a liberar gás eteno e começa a favorecer também a respiração. Então, com esse favorecimento, você tem o amadurecimento dos frutos. Mas na prática, o que vai acontecer aqui? Olha que legal. Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho platina. Platina, ela funciona como catalisador, tá? Aqui eu tenho o substrato, que é o gás eteno. E na platina, o que a platina está fazendo? A platina, ela apresenta especial afinidade pelo gás hidrogênio. Nossa, Zé, que legal. Ela apresenta especial afinidade pelo gás hidrogênio. Exatamente. Ela vai apresentar especial afinidade pelo gás hidrogênio. Então, se ela apresenta especial afinidade pelo gás hidrogênio, nós vamos ter um detalhe interessante aqui, ó. O que o gás hidrogênio ele vai fazer na platina, Zé? Bom, ele vai fazer na platina aqui, ó, uma coisa que você tem que guardar e não pode esquecer. No caso de hidrogenação, o gás hidrogênio, ele vai estabelecer aqui, ó, um processo que nós chamamos na química de adsorção. Zé, não é absorção, não, é adsorção, tá? Ô Zé, o que é isso, hein? Acho que a minha pilha tá fraca. Ô Zé, o que é isso? O que é adsorção e não AB, com D de dado? Adsorção. Adsorção é um processo químico que ocorre quando você tem aqui, ó, uma determinada combinação de ligação, aqui no caso a ligação metálica pela platina, podia ser o paládio, podia ser o níquel, tá? São elementos que fornecem condições para uma boa adsorção. Então, olha só, aí você tem a adsorção, a aderência. Toda vez que você... Passar um carro de som justo agora, para me irritar. Olha só, toda vez que você tem a adsorção de um gás como hidrogênio, tá? Nesse tipo de substrato que é a platina no metal, é porque esse elemento está funcionando como catalisador, ele está agilizando, tá, essa reação química, e ele que está captando hidrogênio do ar. E esse hidrogênio está ficando aqui aderido, ou está ficando adsorvido a esse substrato. Nossa, Zé, está ficando aderido, está ficando absorvido. Exatamente. Então, com essa adsorção aqui, Zé, o que vai acontecer, hein? Com o passar do tempo, olha que legal que acontece aqui, ó. Você vai tendo aqui o enfraquecimento das ligações sigma e pi aqui, ó, as duas ligações. Só que quem que vai quebrar? Vai quebrar a ligação pi, porque a interação é lateral. Então, com o passar do tempo, olha só o que vai acontecendo aqui, ó. Esses hidrogênios aqui, ó, do gás eteno, eles vão se aproximando,
tá? E, de certa forma, também eles vão sendo, então, aderidos, ou seja, adsorvidos pelo catalisador, que é a platina, até que ocorra a ruptura da ligação, como nós chamamos de ligação pi. Ah, que é essa cinza clara aqui, ó. Na hora que ocorre a ruptura da ligação pi, olha que legal. Um par de hidrogênio, como você teve a ruptura de uma dupla ligação aqui da ligação pi, ó, você libera aqui um par, tá, de hidrogênio. Para que serve esse par de hidrogênio liberado, Zé? Para que você tenha, então, a adesão desse gás. Então, vem um hidrogênio para cá, que estava no catalisador, e vem outro hidrogênio para cá. Nossa, que legal, Zé. Então, houve ruptura, e à medida que eu tenho ruptura dessa ligação, o que vai acontecer, Zé? Eu tenho espaço para mais duas ligações de hidrogênio. Veja que no início, nós tínhamos lá, ó, no início, vou colocar aqui, ó, no início, nós tínhamos o gás eteno, com 4 hidrogênios. Quando você termina o processo aqui de hidrogenação, ou seja, você teve a adição do hidrogênio que está presente nesse local aqui, ó, na platina, ele liberou e você teve a adição, tá, desse hidrogênio no gás eteno, que houve a ruptura da sua dupla ligação, agora ele tornou-se um gás etano. Nossa! Então, nessa reação de hidrogenação catalítica, Zé, eu tive o processo de aproximação, tá? Aí você tem o processo de aderência, aí você tem aqui, ó, a captura, ó, dos hidrogênios que estão presentes nesse substrato de platina, tá? E esses hidrogênios são adicionados ao gás após a ruptura da dupla ligação. Essa ligação aqui rompeu, ficou só simples ligação, então sobrou um elétron de cá e um elétron de cá, e para cada elétron desse você tem, então, a adição, tá, do hidrogênio. Aí você teve, então, a adição de 2 hidrogênios ao longo desse processo, tá? Nossa, Zé, então ficou facinho. Você teve essa adição e você transformou, então, na hidrogenação catalítica, você conseguiu transformar aquilo que nós chamamos de eteno, que era um alceno, em um alcano. Nossa, mas isso é muito fácil, Zé. É fácil mesmo, muito bobinho, muito coisa de criancinha, etc. Tal. Então, guarde esse primeiro tipo, que é a hidrogenação catalítica, tá? Que é facinho, é fácil de guardar, etc. Tal. Agora, ô Zé, além dessa hidrogenação catalítica, você vai ter aqui também, ó, esse processo que envolve isomeria, né? E aí, eu peço que você preste bastante atenção nesse detalhe aqui, ó. Exatamente porque você tem aqui envolvendo aqui a isomeria. E aqui nós vamos ter uma situação interessante de isomeria geométrica, inclusive, que envolve. Eu tenho um alcino. Esse alcino, ele pode sofrer algum tipo de reforma na hidrogenação, alguma reforma catalítica? Pode sofrer. Presta atenção aqui, como que isso ocorre, tá? Bom, vamos pegar aqui, ó, composto que nós chamamos de butino, em que eu estou determinando aqui pela visualização, de 4 carbonos, uma tripla, né? Que a insaturação, ela ocorre no carbono 2, beleza? Então, beleza. Então, aqui eu tenho but 2-ino, beleza. Eu estou colocando na frente dele a mesma coisa que eu coloquei ali na página anterior. O que eu coloquei na página anterior? Aqui eu estou colocando gás hidrogênio. Ah, tá. Gás hidrogênio. E, além disso, eu estou colocando aqui um elemento que é catalisador. Na página anterior, nós colocamos a platina. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o níquel. Zé, o que vai acontecer, então, com esse níquel aqui, ó? O níquel é o elemento catalisador. A tendência é ele, inicialmente, capturar esse gás hidrogênio e, posteriormente, fornecer hidrogênio para esse composto. Só que, para que isso se efetive, você vai ter que ter aqui a ruptura, tá, de uma ligação pi.
Então, deixa eu ver aqui, Zé. Se eu romper aqui, ó, uma ligação π, o que vai acontecer? Se eu romper a ligação π, eu sei que a ligação π ela é formada por um par de elétrons. Então, eu tenho um elétron aqui e um outro elétron aqui, né, Zé? Isso. Agora, veja você que legal. Se você tem um elétron disponível em cada lado, um elétron fica aqui, ó, e o outro elétron aqui, você fica aguardando ligações. Ligações de quem? De hidrogênio. Por quê? A princípio ele está aderido ao níquel, depois, igual aconteceu com o gás eteno na transformação para etano, depois ele vai então ser liberado para o butino. Nossa, Zé, então, ó, vai haver ruptura dessa dupla ligação, aliás, dessa ligação π, que compõe uma tripla ligação, liberação aqui, ó, de um elétron para cá e um elétron para cá, ou seja, um par de elétrons. E nesses elétrons aqui, a partir da ruptura, você vai ter a ligação desses dois hidrogênios. Aí vem um hidrogênio para cá, vem outro hidrogênio para cá, e essa ligação π some. É o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Olha os radicais metis aqui, ó. Só que aqui na formulação, você coloca o radical metil para cima. Então, aqui você tem o radical metil indo para cima aí, ó. Metil, tá? E para baixo aqui, ó, entraram os dois hidrogênios, foram doados, foram cedidos, porque eles estavam aderidos ao níquel, entraram e aquela tripla ligação desapareceu uma π dela aqui, ó, formando uma insaturação com dupla ligação. Só que aqui tem algo além. Zé, algo além do que, hein? Então aqui nós vamos ter aqui, ó, algo além. Que algo além, Zé? Então presta atenção aqui que você vai ter um detalhe interessante. Aqui nós vamos ter isomeria junto com reação orgânica. Isso aqui é muito importante para vocês, para a prova da Unifenas, tá? Por que é importante, Zé? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou ter aqui a disposição, né? Eu vou ter a disposição aqui de um composto. Agora, a questão é o seguinte, Zé, esse composto, ele apresenta isomeria de fato ou não? Dá para a gente saber? Dá. Primeira coisa que você vai guardar para mim para a prova da Unifenas, em se tratando desse composto formado, ó. Bom, aqui eu tinha o but2ino, aqui eu passo a ter o but2eno. Por que eu sei que esse composto aí, Zé, ele é um composto aqui, ó, cis? Primeira coisa, você olha na isomeria geométrica, você vai olhar... Eu não tenho pilha aqui, eu acho. Tem que comprar, deixa eu ver se tem pilha. Estou tentando aqui dar uma ativada aqui, né, nas oxidações que ocorrem, né? Eletrólise também cai, né, na prova. Você tem que tirar aí as plaquinhas que são formadas nos conjuntos. Bom, enfim, você vai observar o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, eu analiso hidrogênio ou eu analiso o metil, Zé? Não, você vai analisar aqui, ó, o que tem maior peso molecular. Quem que é? É o metil. O metil tem maior massa molecular, tá? Como ele tem maior massa molecular, Zé, eu analisando o metil, eu vou ver um detalhe seguinte, os dois metis estão, e também, obviamente, o hidrogênio, estão do mesmo lado, né, do composto. Bom, se eles estão aqui no mesmo lado do composto, ó, eu tenho uma configuração cis. Se eles tivessem invertido assim nesse sentido, ó, seria trans. Mas nesse caso aqui da adição, não esqueçam disso. Toda vez que você tem adição, tá, do hidrogênio num butino, num alcino, quando você tem esse processo, normalmente você vai ter aqui um isômero cis, que é o comum. Então, para você identificar na prova da Unifenas, você presta atenção nesse detalhe. Se formar isômero, vai ser um isômero cis. Zé, mas e aí? Se eu comparar, como é que eu sei que ele é um isômero cis? Tá? Ou como é que eu sei que essa forma molecular aqui produz um isômero? Bom,
É muito simples. Você vai ver aqui, ó, um detalhe interessante. Se eu pegar aqui esses dois alcenos que apresentam fórmulas moleculares distintas, aí eu tenho alceno aqui, ó, como é que eu sei que eu posso definir como isômero geométrico? Está vendo que ele tem aqui, ó, uma energia de ativação, tá? Aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho o produto, etc. Tal. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Eu tenho diferentes energias aqui, ó, relacionadas ao princípio aqui da transformação exotérmica. Ah, então esse ΔH aqui, Zé, é aquele princípio da energia liberada, tá? É o princípio da entalpia, que a gente viu também quando você quer estabelecer lá a lei de Hess, tá? Para você restabelecer a equação que você quer formar, enfim. Então, se eu tenho diferentes concentrações de energia liberada entre dois compostos que apresentam sistematicamente a mesma fórmula molecular, eu vou ter aqui, Zé, eu vou ter o quê aqui, ó? Bom, eu vou ter aqui uma situação bem simples. Qual que é essa situação simples aqui, Zé? Eu tenho temperaturas diferentes. Se eu tenho temperaturas diferentes com respostas diferentes, o que está acontecendo? Provavelmente dentro desses compostos eu tenho ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente. Então, se eu tenho dois compostos com mesma fórmula molecular, mas porém com pontos de fusão e ebulição distintos, significa que eles são isômeros. Tá? E nesse caso específico aqui, você tem um tipo de isomeria espacial geométrica, que é isomeria que não tem nada a ver com enantiomorfismo, que não tem nada a ver com carbono quiral, ou carbono que a gente chama de assimétrico, não tem nada a ver com isomeria óptica, não tem nada a ver com isomeria luz polarizada, lá é outra coisa. Estamos falando aqui de isomeria geométrica, aquela posição cis e trans. Tá? Então, se nesse composto dá para eu estabelecer essas duas formas, como é que eu vou descobrir isso? Você faz por reação de laboratório, você observa na questão que é dada em prova, se esses compostos apresentam diferenças, tá? Nos pontos de ebulição e fusão, em função, muitas vezes, daquilo que é colocado na questão. Então, a própria questão, ela vai favorecer o seu raciocínio lógico para você chegar, tá? Nessa condição e para você chegar nesse tipo de resolução. Agora, Zé, eu não tenho só hidrogenação catalítica, né? Não. Eu tenho esse processo aqui também que a gente chama de adição de halogênios. Quem são os halogênios? Isso é importante para a prova de vocês por causa das ligações químicas que vão cair na prova de vocês. Então, quem são os halogênios? Os halogênios são aqueles, tá? Elementos químicos do grupo 7A ou do grupo 17. São aqueles que estão próximos lá, encostadinhos nos gases nobres. É a penúltima coluna da tabela periódica. Então, esses halogênios, eles têm um detalhe interessante, né? Esses halogênios, eles são destinados, eles são oriundos de quem, Zé? De sais, na verdade. Por quê? Porque você tem lá, por exemplo, entre os halogênios, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor, tá? Depois você tem outros elementos com eletronegatividade bastante considerável. Você tem o cloro, você tem o bromo, você tem o iodo, você tem o astato, tá? E assim vai. Então, esses elementos são halogênios. Agora, Zé, dá para eu aderir esses halogênios a um composto orgânico? Dá. Dá para eu ter, então, essa reação orgânica com adesão desses compostos? Sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. E aqui nós temos novamente o radical vinil, você está vendo aí, ó. Zé, eu tenho o radical vinil. Bom, aí eu estou colocando, tá, um gás, e esse gás aqui é um gás halogênio, um gás halógeno. Lembre-se que esse gás ele tem a tendência de formar ânions, né? E como ele tem 7 elétrons na última camada, do grupo 7A, na camada de valência, ele tem a tendência de ganhar mais um elétron para ficar com 8, para estabelecer aqui a configuração que nós chamamos de configuração dos gases nobres. O Zé, o que vai acontecer aqui para eu enxergar aqui, para ficar fácil? Bom, aqui eu tenho vinil e aqui eu tenho halogênio. Então, veja só, na medida que ocorre a ruptura dessa ligação, π, a sigma prevalece,
você tem a mesma coisa. Você vai liberar aqui, ó, um par de elétrons com a ruptura de uma ligação π. Aí, você está abrindo o leque para que ocorra aqui a adesão de elementos que estão agindo aqui como reagentes da reação. Então, quem são os reagentes nesse caso? Os reagentes são os halogênios. Nossa, que fácil. Os reagentes são os halogênios. Isso. E aqui também, para que você não caia em nenhuma armadilha da Unifenas, tem um outro detalhe interessante. Qual que é o detalhe, Zé? Simples. Olha só esse carbono e esse carbono. Lembra que a gente batalhou muito lá no início do ano sobre essas questões de hibridização, blá, blá. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma hibridização sp2, você não pode esquecer disso. Hibridização sp2, eu tenho uma abertura angular de 120 graus. Verdade, Zé. Então, quando você tem a ruptura dessa ligação, ou dessa ligação, tá, π, você deixa de ter uma ligação sp2 e você passa a ter uma ligação sp3. Nossa, que legal. Isso. Você passa a ter uma hibridização, melhor dizendo, sp3. Ah, e mudou então a conformatação geométrica, né, Zé? Agora ele passou a ser, presta atenção, agora ele passou a ser um sp3, Zé. Isso, passou a ser um sp3. Então agora ele passou a ser agora uma configuração tetraédrica com 109 graus e 28 minutos. Portanto, na adição de halogênios, tá? No eteno, você teve, além da ruptura da ligação π, obviamente você teve uma alteração no estágio de hibridização, que era sp2, passa para sp3, tá? Bom, nesse caso, Zé, você tem aqui, então, a liberação de dois ligantes, como eu falei, por causa da ruptura dessa ligação, você tem um par de elétrons, então você tem que a liberação de dois ligantes. Só que aqui, você vai falar para mim, Zé, isso aí é um isômero geométrico? Claro que não. Eu só tenho isomeria, nesse caso aqui, isomeria geométrica, etc. Eu só vou ter isomeria quando eu tenho dupla de ligação. Tem dupla aqui? Não. Mas só que tem um detalhe. Por causa da eletronegatividade do halogênio, olha só que legal. Você vai ter aqui, ó, um fica mais distante possível do outro. Ó. Então, um fica em cima, outro fica no outro carbono, na região de baixo. Então, essa disposição que ele tem aqui, ó, é na transversal, certo? Então, se eu tenho uma disposição na transversal, eu tenho uma disposição trans. Agora, isso aqui é diferente, não é um isômero trans. Não é como o de cima, que formou um isômero cis. Porque em cima era um alcino, foi quebrado, na presença de hidrogênio, e formou um isômero cis. Tá? Então, há uma diferença quando você compara o de cima. Vamos ver aqui se agora funciona. Ó, o de cima eu tinha um alcino, aí ele passou a ser um alcino. Você manteve aqui a dupla ligação. E aqui você tem um isômero cis. Agora aqui não, ó, ele passou a ser um alcano. Então, ele não é isômero mais. Mas ele apresenta a configuração que nós chamamos aqui de configuração trans. Tá? A disposição das moléculas dele. Agora, dá uma olhadinha aqui. Você tem aqui o cloro. Olha só o que vai acontecer aqui com o cloro. Aqui eu tenho o eteno. E diante do eteno eu tenho aqui o gás cloro. O que vai acontecer? Rompeu, tá? A π, com a ruptura. Eu tive alteração da hibridização, liberei duas ligações, porque com ruptura eu tenho a liberação aqui de um elétron e um elétron. Aí eu vou ter aqui, ó, um cloro, que vai ficar nessa configuração também, que é comum,
os halogênios, e o outro cloro aqui em cima, ó. Então, ele vai assumir essa disposição, que a gente chama de disposição trans, cloro, cloro. Então, aqui eu vou ter 2 de cloro, etano. Simples assim. Mesma coisa que aconteceu em cima aqui, tá? Não muda absolutamente nada. Bom, mas isso pode acontecer também com bromo? Pode. E quando acontece com bromo? Bom, quando acontece com bromo, nós vamos ter esse mecanismo aqui, bastante badalado na química orgânica, que nós chamamos aqui de mecanismo, tá? De bromação. Toma cuidado com esse nome, tá? Mecanismo de bromação. Então, ó, mecanismo de hidrogenação, bromação, hidratação. A gente vai ver a esterificação. Todos eles são bastante importantes para vocês. Então, dá uma olhadinha aqui nesse mecanismo de bromação do etileno. Aqui você tem uma fase que a gente chama de fase lenta, e aqui você tem uma fase que a gente vai chamar de fase rápida. Mas, de uma forma bem direta, bem objetiva, o que acontece, Zé? Bom, acontece aqui o seguinte: você tem o eteno diante do gás BR2, que é o brometo. Aliás, que é o gás bromo, tá? Bom, Zé, aí você tem 2 estágios. O primeiro estágio, você tem a ruptura parcial da ligação π, e nesse estágio, com a ruptura da ligação π, você tem aqui, ó, a liberação de um par de elétrons. Então, um elétron está aqui, foi liberado. Então, se foi liberado, então esse aqui tem então a condição de perder um elétron. Por isso que ele coloca o maisinho aqui, tá vendo? Porque ele tem a condição de perder o elétron. Bom, aí a princípio, esse bromo, um dos bromos, ele vai então estabelecer uma conexão, tá? Com esse carbono do meio, ele vai ligar-se ao carbono do meio, e esse bromo que ficou sozinho aqui, ele vai deixar de ser, tá? O gás bromo vai formar aqui um ânion brometo. E depois, esse bromo, olha só, ele vai ligar-se a esse carbono, e esse brometo, ele vai ligar-se ao outro bromo. Então, no término, como você tem 2 etapas aqui, o que te interessa aqui, na verdade, é você ter a percepção, que no caso disso aqui, ó, você partiu desse composto na presença do Br2 e formou esse composto aqui, ó. E que o bromo, embora ele tenha aqui uma fase lenta e uma fase rápida, você teve uma disposição aqui, ó, que é a disposição que nós chamamos aqui de disposição trans, que é a mesma que aconteceu também com o cloro. É isso que interessa. A única diferença é que, nesse caso, você tem 2 semi-reações parciais até você ter aqui a consolidação da reação. Mas na prova, o que você vai olhar? Você vai olhar o eteno na presença do gás bromo e vai formar aqui os 2 bromos na transversal, tá? Agora, é possível você adicionar hidrogênio em haletos? É possível. Principalmente quando você está reagindo a ácidos que são derivados dos halogênios, ou os ácidos que são derivados do grupo 7A da tabela periódica. Ah, Zé, mas o que vai acontecer aqui, ó? Bom, aqui vai acontecer aqui o método, tá? De adição. Então, aqui você tinha o propeno, você está vendo aí, ó. Então, tinha o propeno aqui, Zé. O que vai acontecer com esse propeno? Na presença do HCl, na presença de um ácido inorgânico, o ácido clorídrico, cuja forma impura, conhecida como ácido muriático,
você tem aqui, ó, a dissolução desse ácido. Aí você vai observar que, com a ruptura dessa ligação, esse primeiro hidrogênio, ele tem especial afinidade, tá? Para o primeiro radical, primeiro carbono na reação. Então, ó, esse hidrogênio, ó, ele vem para cá. Quando ele vem para casa, ele vai formar aqui o CH3. Isso. Aqui é o CH3, tá vendo? CH2 mais um H, CH3. E com a ruptura dessa ligação aqui, você tem então um par de elétrons. O outro elétron, ele serve para adesão do cloro. Então esse cloro ele vem para cá e vai ligar-se ao CH. Porque com a quebra de uma ligação aqui, Zé, eu tive a quebra de um ligante, a liberação de um ligante, né? Isso, você teve a liberação de um ligante que vai ser ocupado pelo gás cloro. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tinha um propeno aqui, que na presença do ácido clorídrico, ele vai formar um composto que nós chamamos de 2-cloro-propano. Então, isso aqui tudo é um propano. Só que, aqui nós temos um probleminha, tá? Qual que é o probleminha? Quando isso ocorre apenas na presença do HCl, o primeiro carbono adere-se ao H e o segundo adere-se ao Cl, após a ruptura da insaturação. Agora, pode acontecer isso aqui também. Ó. Aí muda um pouquinho. Zé, o que aconteceu aqui? Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que aqui nós estamos tendo reagentes distintos. Então, em cima eu tenho o ácido clorídrico, embaixo eu tenho o ácido bromídrico. Então, são dois reagentes distintos. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, propeno, na presença do ácido bromídrico, aqui, ó, eu vou ter um peróxido, Zé. Lembra do peróxido? O2 menos 1? Aqui, ó, eu estou tendo um peróxido aqui, ó. Então, com a presença do peróxido, você tem uma situação diferente. Um pouquinho diferente da de cima. O peróxido ele vai intensificar a velocidade dessa reação. E aqui, ó, o que é diferente, Zé? Olha o que vai acontecer de diferente aqui, ó. Ó. O H, ele vai para o composto do meio e o bromo vai para o primeiro carbono. Por quê? Tem o peróxido. Por que mais há uma diferença de eletronegatividade também, tá? Então, ó, aqui você tem o cloreto. Você pegar lá aquela sequência de eletronegatividade, Onkley-Bliski, pH. Então, ó, o cloreto, ele vem antes do bromo, ele é mais eletronegativo. Tendência, quando você está reagindo com o composto com 3 carbonos, a tendência é que o elemento mais eletronegativo ele fique no meio do composto, tá? Aqui o bromo, o que está acontecendo com eles? Bom, se você comparar o bromo com o cloreto, ele é menos eletronegativo, então ele vai para o primeiro carbono. Então, essa é a tendência natural em laboratório. Tá? Então, assim, e também aqui tem uma diferença significativa. Aqui nós temos, então, um elemento catalisador que funciona para o ácido bromídrico, que é o peróxido. Mas, independente de qualquer coisa, pessoal, eu vou ter aqui, ó, a ruptura dessa ligação e a liberação aqui de um par de elétrons. Então, o bromo ele vai se ligar a esse composto e o hidrogênio vai ligar-se a esse composto. Se fosse o HCl, seria a ligação inversa. Tá? Então, aqui você vai ter um bromo propano. Você tinha o propeno, formou um alcano. Então, um bromo propano. E aqui, acho que não tem necessidade, ele sai da... O que é isso aqui? Saiba mais. Para a prova da Unifem, vocês não precisam disso, não. E aqui nós vamos ter, ó, adição em alcinos agora.
Como é que funciona essa adição em alcínios? Primeiro, a gente vai ter também um processo que a gente chama de hidrogenação catalítica. O que é essa hidrogenação, Zé? Bom, aqui eu vou ter a hidrogenação do composto que nós chamamos de etino. Bom, como que acontece esse processo de hidrogenação aqui, ó? Então, aqui eu tenho, ó, o etino, tá? Esse etino aqui, ó, na presença, se é hidrogenação, na presença de hidrogênio. Só que aqui eu tenho o hidrogênio como reagente, e aqui eu vou ter o níquel, tá? Como catalisador. Tanto o níquel como a temperatura aqui serão os meus catalisadores. Agora eu peço que você preste bem atenção aqui agora nesse detalhe, tá? Se eu quebrar aqui agora no etino, nessa hidrogenação, ele vai quebrar, na verdade, as duas ligações π do etino. Ele vai quebrar essa ligação e a de cima, por exemplo. Ah, então vai ficar só uma ligação sigma aqui, né, Zé? Vai ficar só uma ligação sigma. Só que presta atenção. Se eu quebrar as duas ligações, eu vou ter um elétron para cá, para ir fazer uma ligação, outro elétron para cá. E na de cima, um elétron para cá e outro elétron para cá. Então, ó, quando eu faço esse processo de hidrogenação, esse processo de quebra, na verdade aqui, ó, você vai ter aqui um composto que saiu de uma configuração geométrica de 180 graus, onde eu tinha aqui uma abertura angular de 180 graus e uma hibridização sp. Eu vou para o etano, onde ele tem uma configuração tetraédrica, porque nele eu vou ter só ligações sigmas, tá? Então tem as ligações sigmas aqui do etano, uma disposição tetraédrica com 109 graus e 28 minutos. Então, a partir do momento que você quebra duas ligações π, guarda bem isso, você quebrou duas ligações π, você liberou dois pares de elétrons. Se você liberou dois pares de elétron, tá? Então, o que você liberou, na verdade? Você liberou 4 elétrons. E esses 4 elétrons podem, tá, estabelecer ligações covalentes com o hidrogênio. É por isso que no etino você tem C2H2. Quando você insere aqui, ó, por isso que ele coloca aqui, ó, 2 gases hidrogênio. O que são esses 2 gases hidrogênios aqui, ó? São os 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, eu tinha 2 hidrogênios com 4 hidrogênios, eu vou para 6. E são exatamente o que você tem aqui, ó, 3 com 3, 6 hidrogênios, formando o composto aqui que nós chamamos de etano. Então, esse é o composto que nós temos, o gás etano, tá? Você está vendo que é simples, mas você tem que prestar atenção nesses detalhes. No caso aqui da halogenação, da bromação do etino, vai acontecer a mesma coisa. Mesma coisa que aconteceu lá em cima. Só que aqui, como eu tenho a reação não com hidrogênio, o ligante que vai ser o bromo. Então, na verdade, eu tenho o gás bromo, eu tenho 4 bromos. Eu vou romper essa ligação de baixo e essa ligação de cima, que são as ligações π. E aqui eu fico só com uma ligação sigma. Então, com a ruptura dessas ligações, eu vou ter 2 pares de elétrons para cima e 2 pares de elétrons para baixo. Ou seja, a possibilidade de 2 ligações para cima e 2 ligações para baixo. É o que aconteceu aqui, ó. 2 para cima, 2 para baixo, que serão ocupadas agora pelo bromo, tá? Então, aqui você vai ter 1,2, aliás, 1,1,2,2 tetra bromo etano. Então, guarda para mim aí, tanto o Henrique quanto a Maria Eduarda, ou Maria Fernanda, melhor dizendo, eles guardam para mim onde que eu parei, a halogenação aqui, ó, para a gente continuar na próxima aula, tá? Essas aulas aqui são extensas, aí na terça-feira eu continuo essa matéria com vocês aqui, mostrando para vocês todo esse processo, e a gente vai resolver também exercícios. Deixa para terça-feira, que agora eu vou ter que entrar já de imediato
no 9º ano, na outra sala. Aí eu já tenho que sair da sala de vocês e entrar na outra sala. Beleza? Bom feriado para vocês. Feriado de segunda-feira, pelo menos, tá? Na terça-feira nós estamos de volta com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até, Maria Fernanda.